Dando continuidade, então, aos exercícios, nós vamos agora para o exercício 3, tá? Onde os valores abaixo representam os valores em reais das notas fiscais registradas por um contador de um comércio de acessórios para motociclistas no mês de outubro de 2019. Então, cada valor que está aqui representa o quê? O valor em reais de notas fiscais registrada por um contador, tá? Importante sempre a gente verificar quantos valores tem na amostra. Nesse caso, como não está escrito aqui no exercício, a gente conta. Então, eu conto aqui 3, 6, 9 colunas e 5 linhas. Então, 5 vezes 9, 45. Então, de cara, eu sei que eu tenho uma amostra com 45 valores aqui. Então, meu N é igual a 45, tá? Vamos ver o que é pedido aí. Bom, item A. Como que é classificada a variável valores em reais das notas fiscais? Bom, cada valor desse é um valor em real. Então, eu quero saber que tipo de variável é essa, como que ela é classificada. Nós sabemos que, por ser variáveis numéricas, são variáveis quantitativas. Além disso, quando eu sei que é quantitativa, eu tenho que classificar entre contínua e discreta. Contínua é quando pode assumir valor quebrado, e discreta é quando pode ser somente valor inteiro. Nesse caso, como é valor em dinheiro, poderia perfeitamente assumir valor quebrado. Então, essa variável é uma variável quantitativa contínua, certo? Tá aqui, ó. Valores em reais são representados por números e, como sabemos, pode assumir valor não inteiro, quebrado. Por esse motivo, a classificação é uma variável quantitativa contínua. Item B. Construa a tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe. Normalmente, esse tem sido as maiores dúvidas, né, em relação a esse tipo de montagem de tabela. Então, vamos prestar bastante atenção aqui. Quando eu quero uma tabela com intervalo de classe, a primeira coisa que eu vou verificar se essa amostra, na verdade, foi organizado o rol, foi elaborado o rol, ou seja, se está em ordem crescente. Nesse caso, já está em ordem crescente, então, tanto melhor. O que eu vou fazer para montar uma tabela de distribuição de frequência com intervalo de classes? Eu tenho que passar pelos 3 primeiros passos, que é o cálculo de K, que é o número de classes ou o número de linhas dessa tabela, o AT, que é a amplitude total, que é o segundo passo, e o terceiro e último passo antes da construção é o H minúsculo, que é a amplitude de classes. Então, esses 3 passos são essenciais para a construção de tabela com intervalo de classe. Então, vamos lá. Quem é N? É isso que eu preciso saber primeiro, já que K é aproximadamente raiz de N. N é o tamanho da amostra. Lembra que eu contei aqui, ó, 9 colunas e 5 linhas, 45 valores? Então, N é igual a 45. Então, o primeiro passo é calcular o K, que é aproximadamente raiz de N. Ou seja, aproximadamente raiz de 45, tá? Bom, tá lá, ó. Raiz de 45 dá aproximadamente 6,71. Só que esse K, nós nunca vamos trabalhar ele assim quebrado. A gente sempre vai arredondar para o maior inteiro posterior. Mesmo que aqui fosse 6,1, não interessa o quebrado que está aqui. Sempre vai ser para o maior inteiro posterior, porque é número de linhas. Então, a gente vai sempre arredondar para o maior. Então, nesse caso, K é igual a 7, tá? Segundo passo, determinar o AT, que é a amplitude total. O que é a amplitude total? É o limite superior da amostra menos o limite inferior da amostra. Vamos voltar lá na amostra para verificar. Ó, limite superior. Como já está em ordem, a gente sabe que o maior valor está aqui no final e o menor valor está aqui no começo. Então, o limite superior é 1640 e limite inferior 733. Então, a amplitude total vai ser 1640 menos 733. Calma que está no anterior, tá aqui, ó. Que vai dar 907, tá? Então, eu já tenho o K e já tenho o AT. Terceiro e último passo é calcular a amplitude de classes, que é aquela variação dos intervalos, que é o H minúsculo. Por que ele é o terceiro passo? Porque ele depende desses dois primeiros. Vai ser AT dividido por K. Então, tá lá, ó. Aproximadamente AT dividido por K.
Como nós já sabemos que AT é 907 e que K é igual a 7, é só efetuar a divisão, tá? É natural que dê quebrado, poderia ter dado inteiro. Se desse inteiro, maravilha, a gente ia manter esse valor. Mas como deu quebrado também, assim como K, a gente arredonda para o maior inteiro posterior. Se deu 129,57, eu vou arredondar para 130, que é o maior inteiro posterior, tá? Então, nós já temos o H 130. Chegou nesse terceiro passo, o que você vai utilizar para a construção da tabela? O K, que é 7, e o H, que é 130. Esse AT você não usa mais, tá? Então, vamos para a construção. Tá lá, ó. K igual a 7, H é 130. Bom, como é que eu vou calcular isso daqui? Vou até apagar essa coluna aqui, porque nós vamos chegar a esses valores juntos. Ó, vou numerar a coluna K, que é a primeira, de 1 a 7, porque o meu K é igual a 7. E a segunda coluna, por que eu estou chamando de valores em reais? Porque as minhas variáveis correspondem a valores das notas em reais, tá? Você vai começar aqui colocando o menor valor que aparece na amostra, que está aqui, ó, 733. Colocou o primeiro, esquece essa amostra aqui. Você vai completar toda aquela coluna sem olhar para essa amostra. Então, vamos lá, ó. Coloquei 733. Coloca um tracinho para dizer que o 733 faz parte do intervalo. Desenha aqui uma reta, né? Um tracejado, enfim, é o intervalo. E aqui você vai colocar o quê? 733 mais 130. Vai dar 863, que é o valor que você vai colocar aqui. Aqui você sempre vai repetir o valor da anterior, 863, vai somar mais 130, vai dar 993. Repete, mais 130, mais 130, mais 130 e até o final. Vai somando cada linha mais 130. Sempre lembrando de repetir o que deu aqui no limite superior, no limite inferior da linha de baixo, tá? Chegou aqui no final, o que você vai notar? Que esse valor aqui, da última linha, ele vai ter ultrapassado o último valor da tua amostra. Isso tem que acontecer, para garantir que todos os valores serão contemplados. Ó, 1640, na minha tabela, 1643. De fato, ultrapassou, tá? Bom, agora é o momento de calcular FI. Calcular não, contar, na verdade, na minha amostra, tá? Vou dar uma dica aqui para vocês. Quando vocês forem contar, você vai contar assim, ó, de 733 a 862, sempre conta um anterior. Por quê? Porque o 863 vai estar na de baixo. Então, o que eu vou gravar na minha cabeça? Que eu tenho que ir até 862. Aí a gente volta lá na tabela, até 862, né? Ó, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, porque aqui já passou o 862. Marca esse valor, destaca ele de alguma forma, tá? Por quê? Porque quando eu voltar aqui, eu vou começar a contar desse posterior. Então, aqui não foram 6, eu vou lá na tabela e coloco frequência 6, certo? Agora nós vamos para essa de baixo. Vai ser de 863 até 992. O que a gente tem que gravar é isso aqui, 992. Volta lá na tua amostra, 992. Vamos contar. Ó, a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e só. Que passou ali do 992. Marca. Por quê? Porque depois eu vou começar a contar a partir daqui. Então, ó, nós contamos 3, 4, 5, 6. Vai lá na sua tabela e coloca a frequência 6. Depois, até 1122. Sempre um antes. 1122. 1, 2, 3 e só. Marquei aqui, são 3 valores. 3 valores aqui. Agora, 1252. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Marco aqui e vou lá e coloco 5 valores. Depois, 1382. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 valores. 1.382, né? 14 valores. Vai lá na tabela
frequência 14. Agora, 1512. Opa, fui pro lado errado. 1512. 1, 2, 3, 4 valores. Aonde eu parei, eu marco 4 valores, né? 4 valores aqui. E finalmente o que sobrou, que vai até 1643. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores. Ó, fechou? Bom, essa é a tabela. Não esqueçam de somar essa coluna. Importante, tá vendo que eu acrescentei aqui uma linha para somatória? Sempre soma essa coluna para você saber se esse aqui de fato vai dar o tamanho da tua amostra, que nós já tínhamos visto que é 45. Então aqui tem que dar 45, ó. 6, 12, 15, 20, 34, 38, 45. Então aqui eu completo 45. Essa é a tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe. Todas as vezes que você tiver que construir uma tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe, o procedimento é sempre esse, tá certo? Bom, o que o exercício vai pedir na sequência? Ele pede, determine o valor médio das notas fiscais, o valor da nota fiscal que representa a moda, o valor da nota fiscal que representa a mediana, e no final aqui ele pede uma porcentagem. Olha sempre o que o exercício pede, por quê? Porque a gente vai acrescentar na nossa tabela todas as colunas necessárias para fazer esses cálculos, antes mesmo de fazer esses cálculos, tá? Então, ó, para toda a sequência de cálculo que faremos agora, o ideal é acrescentar todas as colunas necessárias para auxiliar esses cálculos. Então, toda vez que pedir a média nessa tabela, o que você vai ter que acrescentar? A coluna XI e a coluna FI vezes XI. Para calcular a mediana, sempre que for calcular a mediana, você precisa da coluna FAC. E todas as vezes que for calcular porcentagem, nós precisamos da coluna FRI. Então, eu vou acrescentar, ó, 1, 2, 3, 4 colunas na minha tabela, antes mesmo de calcular tudo isso daqui. A única medida que eu não preciso calcular não fazer nenhuma coluna adicional é a moda. O que tem lá já é o suficiente para calcular a moda, tá? Então, no próximo passo, para calcular item C, D, E e F, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar à nossa tabela todas essas colunas, que eu vou até apagar o que está aqui, ó, para a gente poder calcular juntos. E desta maneira, a gente vai calcular média, moda, mediana e a porcentagem que foi pedida, certo? Então, vamos lembrar aqui como é que faz XI, FI vezes XI, FAC e FRI, para poder me auxiliar nesses cálculos que eu preciso, ok? Então, assim, eu só vou começar, porque eu vou ter que iniciar depois outro vídeo. Vamos iniciar com o cálculo do XI. O que você precisa para calcular XI? XI significa pontos médios de classe. É sempre, ó, esse limite mais esse limite dividido por 2. É a média entre os dois valores. Esse é o XI. Então, o que eu vou fazer? 733 mais 863 dividido por 2. Que nesse caso vai dar 798. O próximo, mesma coisa. 863 mais 993 dividido por 2. Que nesse caso aqui vai dar 928. E assim por diante. Só que aí, para adiantar, o que você faz? Em vez de calcular para todos, a variação aqui não é 130, aqui também a variação vai ser de 130 em 130. Então, é só ir somando mais 130 e você vai preencher toda ela. 1058, depois 1188, depois 1318, depois 1448 e 1578. Essa é a coluna XI. E aqui a gente anula, porque eu não preciso da somatória, tá? Fez o XI, deixa eu deixar ele em vermelhinho. Nós vamos fazer a coluna FI vezes XI. Vou deixar para o próximo vídeo, tá? Porque aqui tá acabando o tempo de 15 minutos. E aí no próximo vídeo a gente dá continuidade, ok?